Caros deputados, vamos retomar a nossa reunião. Em seguida, vamos convidar a senhora deputada Song Pei-Kei. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros dirigentes, muito boa noite. O Sr. Secretário tem sempre a trabalhar o melhor possível e vejando que a sua equipa é cada vez maior. E agora vejamos muitos colegas, vocês, da sua pasta também aqui presente na Assembleia Legislativa. Sr. Secretário, da toda a população, podemos ver, sob a sua liderança, tem muitas políticas a lançar. Vocês, sim, sabemos que vocês têm bons resultados e com o esforço enviado pelos seus trabalhadores, até de saúde, até turismo e de saúde, tem bons resultados e que o Serviço de Saúde tem reconhecido pela OMS e, segundo também, a Segurança Social ainda é pioneiro em nível internacional. Sei que vejamos que o Sr. Secretário é de toda a confiança aqui presente na Assembleia Legislativa. Mas o que nos importa é a qualidade. Nós temos que aprender com os nossos trabalhos e com as nossas experiências. Apesar de ter bons resultados, mas quando é que pode prestar um melhor serviço concreto para a população e assim satisfazer as necessidades da população? E gostaria aqui de questionar ao Sr. Secretário em relação às políticas de saúde. Eu sei que o Sr. Secretário dá muita importância à área de saúde. Logo de tomar a sua pasta, também já queria dedicar muito para esta área. A funcionar 2 hospitais em um hospital. E meu colega há pouco também já referiu muitos dados e também o Sr. Secretário também já nos deu muitos números. Mas vejamos que esses números parece que um hospital vão funcionar como 10 hospitais. Os médicos ou enfermeiras, sempre logo depois do trabalho, quando voltar a casa, sempre a receber chamada e tem que voltar novamente a trabalhar. A lista de espera é tão longa, e sendo a população na lista de espera, tem que esperar muito tempo. E mesmo que ser atendida, querem saber um pouco mais. O médico quer mesmo responder, mas só que falta de tempo, não pode responder detalhadamente ao doente. Por isso, gostaria de questionar ao Sr. Secretário a relação entre o utente e o médico. Como é que é possível não ter uma pressão? Sabendo que nós somos um corpo humano, não somos uma máquina. Um hospital é um hospital. Como é que pode contar com 2 hospitais a funcionar como 2 hospitais? Será que assim vai ter um efeito positivo? E é bom para os seus trabalhadores? De facto, que o governo já sente muito precoce a pressão na área de saúde. E já lançou em 2009 a vale de saúde de 500 patacas para 600 patacas. E assim incentivando a população de recorrer às instituições privadas do que recorrer ao hospital ou centro de saúde. E ao mesmo tempo também isto apoia as despesas médicas da população. Só que tem que ver que as despesas de médica é cada vez mais cara. Mas melhor do que não ter. Mas, Sr. Secretário, a vale de saúde já é uma medida já lançada há muitos anos. Já sabe que a população já sabe que todos os anos vai ter uma vale de saúde. Quando é que vai fazer a avaliação ou revisão deste mecanismo? Será eficácia? Por que é que todos os anos considera uma medida provisória? Quando é que vai tornar esta medida irregular? Senhor Secretário, vale médico dá para as doenças leves, mas se fossem doenças graves, como é que vai ser?
Para outro lado, como é que o senhor secretário vai melhorar a prestação de serviço e a qualidade médica, nomeadamente da junta exterior? Muitos pacientes de cancro da junta exterior engloba toda a despesa, tanto a despesa médica como os bilhetes de barco. Mas uma vez que o médico não recomenda à junta exterior, eles não podem usufruir este serviço. Mesmo que o doente não confia no médico, tem que continuar com este recurso. Senhor secretário, será bom para prestadores de cuidados de saúde e utentes? Podem ver que agora, ultimamente, tem doenças estranhas, falando ontem também de doenças especiais e das crianças. Isto significa que ainda não é um leque muito grande para a prestação de serviços de saúde. Os recursos humanos têm que ainda ser recrutados no exterior. Será que pode a população escolher um médico confiante? Ontem, falando do sistema de segurança médico, muitos escritórios ainda não conseguem ter sucesso neste sistema. Mesmo que sim, mas depois ser revogado pelo outro mandato de governo. E será que nós não conseguimos lançar esse seguro médico? Muitos territórios ainda têm, é pioneiro neste âmbito de seguro médico. Por que é que o senhor secretário não fala destas experiências? Isto depende de si. Quer ou não efetuar este trabalho, ainda vai dar mais um passo para isto? É viável aplicar este seguro médico em Macau? Quando é que o senhor secretário vai estudar este caso? Senhor secretário, a formação de talento é muito importante. Só podemos desenvolver baseando-nos nos peritos, nos talentos. Sei que enviaram muitos esforços na formação de talentos. A área de educação, uma vez que necessita tanto de recursos ou de financeiro, o governo também vai apoiá-lo. E também vai providenciar bolsas méritos ou bolsas de estudos para que os nossos jovens possam frequentar universidades no exterior de renome. Mas depois de regressar a Macau, o posto de trabalho, qual a sua saída? Vou dar um exemplo. Um aluno, depois da graduação numa universidade de Hong Kong de renome, quando regressar a Macau, também mesmo quer ingressar no hospital, mas não tem essa oportunidade. Gostaria de colocar qual é a saída desses alunos graduados numa universidade de renome? Muito obrigada. A palavra, senhor deputado Socarro. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, queria falar sobre educação, ensino especial, especialmente para o subsídio para os cuidadores de pessoas com necessidades especiais, porque nós, quando falamos de tratamento precoce, o mais importante é diagnosticar o mais cedo possível para que a criança possa ser tratada num período ouro. Há famílias que oferem mensalmente 20 mil ou 30 mil, têm que deixar o trabalho para cuidar do seu filho. E outras vezes os pais têm que pagar as despesas por um valor exorbitante para cuidar das suas crianças, só que o senhor secretário disse que vai recortar terapeutas para cuidar das nossas crianças. A título de exemplo, em Hong Kong ou até de Taiwan, vocês conhecem bem a experiência. Em 2011, em Hong Kong, já paga um subsídio de aprendizagem e em 2014 tornou esta medida num mecanismo permanente e regular. E em Taiwan, para as crianças com necessidades especiais, também tem alguns planos. Para aquelas que não trabalham a tempo inteiro ou trabalham menos de 4 horas por dia. E aqueles os pais que cuidam por um período superior a 8 horas também recebem um tipo de subsídio. E gostava de saber
antes de mais, qual é o calendário para implementar esta medida de subsidiar os cuidadores de saúde, das crianças com necessidades especiais? E quando a educação especial temos, antes era 700 e agora já são 1900 crianças que vão à educação especial e há pais até não reconhecem esta educação falta porque nós sabemos que há uma falta de equipa de docentes nesta área, mas é preciso ter pessoas profissionais nesta área de educação integrada. Eu tenho recolhi algumas opiniões por parte dos professores que dedicam nesta área, porque sabemos que se um professor que dá aula a 8 alunos de estudantes com necessidades especiais, ele tem muito trabalho porque tem que preparar um plano curricular e um IEP próprio para cada estudante. Porque, eventualmente, os professores, em geral, não conhecem bem as necessidades especiais dos alunos. E só que estas educadoras de ensino integrado, por vezes, não são respeitados, porque eles não vão avaliar diretamente os estudantes. E não sei se o secretário tem a ideia de criar um curso próprio numa universidade cá em Macau de educação especial. Porque sabemos que por ano há mais 100 ou até 200 alunos que necessitam de ensino especial. E por esta razão será possível legislar de modo a garantir que cada escola proporciona um número de vagas suficientes para os alunos que necessitam de educação integrada. A salvaguarda do património é muito importante e a preservação também deve correr ao par de salvaguarda. Em 2005, quando Macau foi classificado pelo Unesco Centro Histórico, as arranha-céus, ao tapar estes edifícios antigos, os monumentos, podem pôr em causa os nossos monumentos. Posso mostrar algumas fotografias aqui. A Reunião São Paulo. Lá atrás tem vários edifícios, até arranha-céus e a Penha. Também há muitos edifícios de grande altura. E farol da guia. O mesmo também acontece. Na Avenida Rodrigo Rodrigues também estamos a ver. A farol da guia está tapada. Este despacho que limita a altura de edifícios deve ser normalizado ou deve ser melhor legislado. Em 2005, quando nós fomos classificados pela Unesco, só em 2014 foi aprovada a Lei de Salvaguarda do Património. E agora veio dizer que só em 2020 é que vai um plano de gestão dos o plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau. E não sei se no próximo ano já pode avançar com um plano concreto para que os nossos património não seja tapado pelos dos edifícios ou até os edifícios de arranha-céu, porque nós não pretendemos que nós somos retirados ou desclassificados pelo Unesco. Por exemplo, em Londres, temos já um exemplo em que foi retirado o seu nome a igreja de uma das igrejas. Aqui também tem uma das fotografias, a povoação Leichiun. Isto é uma tirada no início deste ano.
no momento em que é iniciado o processo de classificação. E esta fotografia abaixo é uma fotografia tirada há dias antes. E há 2 estaleiros navais, devido a não haver uma classificação de vida ou um trabalho de vida por parte do governo, levou com que as obras públicas mandaram demolir estes 2 estaleiros, porque se passar mais de 2 tufões, eventualmente vamos ter todos os estaleiros navais a pôr em baixas. Vocês estão a esperar pelas obras públicas. As obras públicas até disse que pode haver uma remodelação ou uma do tal, porque nós temos receio de esta zona ser destinada para construir edifícios de luxos. E na Almeida Ribeiro, no lado oeste, é praticamente vazio. E do outro lado, há zonas do património cultural tornou uma zona demasiado comercial, porque, por exemplo, no Largo Sinado só funcionam farmácias. Obrigado. Senhor deputado, vou aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário, senhores dirigentes, caros colegas. No dia 7 de outubro deste ano, o Sr. Secretário Tam tinha anunciado que o governo pretende criar um grupo de trabalho interdepartamental para promover o Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo e que o seu secretário será o chefe do grupo para promover o planeamento do desenvolvimento turístico de grande envergadura. Por mim, aprecio muito a sua iniciativa e esta tal coordenação dos trabalhos interserviços. No entanto, alguns colegas perguntaram sobre a revitalização dos bairros antigos, perguntaram sobre o licenciamento dos restaurantes e dos bares, etc. Entretanto, o seu secretário também disse que vai desenvolver o papel de coordenador para resolver estes problemas todos. Mas eu tenho andado a ocupar-me nas questões das situações de caída do revestimento das fachadas dos edifícios nos bairros antigos. Ontem falamos da revitalização, embelezamento dos bairros antigos. Hoje à tarde, o seu vice-presidente Choi também questionou sobre a salvaguarda dos edifícios com valor arquitetônico, como é que o governo pode adquirir esses edifícios classificados ou classificáveis. E nós sabemos que a farmácia Jungsai, claro que reveste de um valor importantíssimo, histórico, e assim o governo adquiriu. Mas só que na alçada do governo da RAEM tem feito já muitos trabalhos, mas antes do estabelecimento da RAEM, o governo português, o governo de Macau, sob administração portuguesa, também já tinha o Decreto-Lei 3476-M e o Decreto-Lei 5684-M, que previam a proibição de demolição sob arbitrariedade dos edifícios antigos e também procurou através destes 2 diplomas, o antigo governo de preservar o nosso património, a nossa riqueza cultural. Entretanto, nós tínhamos proposto um projeto, uma proposta de ganhos tributários para as secretarias. Isto é, através de um apoio ao proprietário de um imóvel privado para o proprietário poder desenvolver o projeto. Primeiro, não arruinar o edifício, não arruinar o monumento, nem a fachada do edifício poder romper ou cair algumas peças do revestimento. Se o proprietário não quiser encarregar-se desta revitalização, então pode entregar a uma terceira pessoa para ocupar-se da revitalização deste edifício antigo. Esse edifício antigo poderá ser uma só parte, ou seja, um edifício autônomo, mas só que sabemos que há zonas e bairros em que vários edifícios antigos estão colados um ao outro. E assim é um segundo aspecto que nós podemos pensar mais. Por outro lado, quanto às pensões familiares, os hotéis mais econômicos,
Ou então as tascas, os restaurantes mais tradicionais também podem utilizar um projeto de compartilha dos imóveis para revitalizar todos estes negócios, todo este comércio. Além disso, queria falar sobre os museus. Macau dispõe de muitos museus. Temos que pensar em organizar ou abrir alguns museus temáticos. Na China, nós temos a legislação vasta para gerir os museus. Temos um regulamento sobre a gestão dos museus. Mas só que em Macau parece-me que nós não dispomos de legislação para regulamentar o funcionamento dos museus. Temos museus dos particulares, temos do público. No entanto, quanto ao museu, é um conceito muito específico e a museologia também é uma área muito específica. Quando nós temos que ter um museu específico, um museu temático, então temos que regulamentar. E para isso, nós podemos ter parâmetros para seguir. Nos países ocidentais da América, do Canadá, da Europa, eles têm um critério de avaliação para os museus sujeitarem a essa avaliação e depois de passarem a avaliação é que conseguem obter o subsídio do governo. E assim, a museologia e esta área de museu poder desenvolver de melhor qualidade. Agora, outro aspecto em relação aos investimentos do governo apostados na educação e ainda na medicina. Eu tenho também um amigo engenheiro que falou-me dizendo que o seu filho ou um seu parente frequentou o curso de engenharia biomédica, mas só que depois voltou a Macau, não conseguiu um emprego. Eu sou da engenharia civil. Quando nós temos assim uma conjugação de duas engenharias, eu acho que é uma área muito inovadora. Engenharia civil biomédica poderá assim servir como uma nova área de desenvolvimento. Esse tal estudante graduou-se e pretende voltar a Macau para contribuir à sociedade de Macau na área da medicina, mas só que ele candidatou-se a uma vaga do serviço público, mas o serviço público até não só não aceitou a sua candidatura, a sua autocandidatura, assim como desconhecia desta área da especialidade. É uma área não muito vulgar, sinceramente, mas só que estas pessoas, depois de se graduarem nas áreas de especialidades menos conhecidas, também deviam ser contratados. Mas pessoas que voltaram com estudos sobre oceanos, voltou e entrou para um serviço público que é a Direção dos Serviços de Água e Assuntos Marítimos. E depois uma outra pessoa de geologia também conseguiu entrar nos serviços de cadastro e cartografia. E depois, falando das normas arquitetônicas para a concepção do desenho universal e livre de pareiras na RAEM, eu penso que a iniciativa deve ser do público, do setor público, e depois é que promover estas normas, divulgar estas normas no setor privado. E também temos que seguir estas normas para assim, divulgar a nossa cidade como uma cidade sem barreiras arquitetônicas. Estas são apenas normas e também eu acho que depois das rondas de consulta de opiniões, eu espero que o governo faça algo positivo para isso. Senhor deputado Wang Hengfei, muito obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, aproveito esta oportunidade com a passagem do Tufão Ato. Gostaria de elogiar a vossa equipa, como também os da linha de frente. Pois ontem, quando da resposta às nossas questões colocadas relativamente aos serviços destinados aos idosos, fez uma apresentação das respectivas linhas orientadoras. Hoje gostaria de pedir algum esclarecimento. Macau está numa sociedade envelhecida ou muito superior a esta situação. O governo de RAEM presta muita atenção quanto aos serviços de cuidados à população sénior. E depois, quanto aos lares, achamos que é uma medida de reserva. Mas antes dos lares, acho que nós temos que dividir em 3 tipos de serviços. Primeiro, o centro do dia
E segundo é os cuidados no seu domicílio. E o terceiro é um apoio de cuidados de 24 horas no domicílio. Ontem fez uma apresentação, mas agora, quanto aos recursos humanos, todos nós sabemos que ontem a senhora Presidente Von de que tomou referência ao relatório do OMS e OCDE relativamente ao rácio das camas, dos lares. O padrão internacional é de 4,4% e atualmente Macau, como neste ano foi aumentado o número de camas, pelo que atingimos 3,18%. Foi uma apresentação feita pela senhora Presidenta Wong Yimui. Mas agora, quanto aos recursos humanos, olhando para as suas linhas de ação governativa, nomeadamente na página 283 e 298 da versão chinesa, e quanto ao desenvolvimento da medicina, e quanto à formação dos prestadores nesta área. Mas não estou a ver os enfermeiros que prestam serviços sociais à terceira idade ou também aos auxiliares. Uma formação destinada aos auxiliares de saúde. E na página 298, relativamente à versão chinesa, sobre a preocupação e atenção manifestada aos idosos, também não vejo nenhum lado sobre a ação de formação ao respectivo pessoal para a prestação destes cuidados. Macau carece desses serviços destinados aos idosos. E cito aqui uma frase de que nós temos que ter recursos humanos para a prestação de serviços aos idosos, e, nomeadamente nos enfermeiras auxiliares, de que necessitam muito para os lares de idosos. A situação de Macau, agora, como não tem um bom ambiente de trabalho e que não é, e trata-se de um trabalho ingrato, e através do recrutamento de TNRs, mas agora eles têm mesmo esse profissionalismo, pois agora não temos a acreditação. Mas agora, quanto à aprovação, como é que é? Como é que vocês tratam da aprovação desta profissão através do recrutamento de TNRs? No entanto, nós temos 21 lares com apoio ao governo e uma parte é privado. Aqueles subsidiados pelo governo, o IAS pode, através de algumas linhas, de algumas orientações ou exigências para o recrutamento de enfermeiros auxiliares. Mas agora, quanto aos lares privados, como é que se tratam o recrutamento do pessoal? Pois porque não havendo a acreditação dessa profissão. E o porquê disso? Olhando para esses dados dos académicos, Macau já está a desenvolver os trabalhos nesta área. Se nós temos 4 ações de formação, uma delas é um curso em colaboração de IAS e a Universidade de Ciência e Tecnologia, com a duração de 480 horas. E outro é o Serviço de Saúde com o Hospital Canvo, tem uma duração de 240 horas. E outra formação, que é o Serviço de Saúde com o Hospital Canvo também, tudo sobre uma saúde de alto nível. E depois o Canvo com a Escola Técnico Profissional. Sim, são essas ações de formação. Agora, ainda temos esses 4 tipos de formações, pois já foi em 2010 que lançaram estas ações de formação. E agora ainda existe, e depois tem ou não efeito? Tem ou não estimulado aos jovens para frequentarem este tipo de cursos? Porque agora sei que contrataram muitos TNRs para desempenhar este papel. Não estou a ver se tem algum plano para estimular os jovens para frequentarem esses cursos. E, por outro lado, quanto aos quadros qualificados de chinês e português,
E gostaria de esclarecer que, de acordo com o relatório de desenvolvimento de talentos de 2017, tem falado sobre em 3 aspectos em que o governo está a promover os seus trabalhos e medidas. Primeiro, é um grupo de trabalho de bilíngue chinês e português, tendo como membros da Universidade de Macau, a Universidade de São José, Instituto Politécnico, Universidade de Cidade, etc. E sei que vocês desenvolveram várias atividades para isso, nomeadamente quanto à formação de docentes chineses e português, o estudo da criação do laboratório, a criação de base de dados da língua portuguesa, e depois a formação de talentos para a área do turismo. E agora, estes tipos de formação. Há muitas pessoas a participarem neste curso, muitos bilíngues a participar? Ou será que os cidadãos de Macau já são bilíngues de chinês e português? Têm ou não uma participação ativa a estas medidas? Sim. Eu gostaria de ouvir da sua parte sobre o ensino superior e a formação de bilíngues e a formação de enfermeiros auxiliares. Muito obrigado. Senhor deputado Chanhela, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Extendíssimo Sr. Secretário, caros dirigentes, caros colegas, muito boa noite. O chefe executivo, nos últimos 2 anos, nas LACs já definiu que tem que reforçar mais a cooperação entre as instituições de saúde privada e público. Em 2017 e 2018, nas LACs, tem que rever o sistema de apoio à saúde. Só que atualmente ainda não vejo alguns resultados neste âmbito. Em 2009, eu propus ao ex-chefe executivo Edmundo Ho e neste âmbito tem que enviar mais esforço. E na semana passada recebi a resposta da sua saúde de que o médico que recebe cerca de 200 mil patacas de subsídio, afinal o governo acha que recebe 17 mil patacas de valor de médico já é muito. Será que o senhor secretário pensou de que esse médico privado tem que sustentar toda a vida, as despesas da sua vida cotidiana? Posso dizer que muitos médicos convencionais ou tradicionais não conseguem ter esse mesmo total de 17 mil patacas. Cada médico convencional ou chinesa, para eles, se tiverem um lucro de 20 mil, já é muito. Afinal, os médicos só equivalem a este valor? Ouvi as respostas do senhor secretário de que o cidadão gosta muito de serviços médicos gratuitos. Ouvi dizer que o senhor secretário depois, no futuro, também irá enviar mais esforço na dedicação de serviço gratuito. Mas só que eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer aos jovens, vocês têm que pensar bem. E também gostaria de dizer ao senhor secretário de que Macau existem 6 mil especialistas da área de saúde, distribuindo nas instituições privadas públicas. São todos seus filhos. Uma vez que eles praticam alguns atos de irregularidades, também vai prejudicar o renome dos pais. Nomeadamente IAS, eles têm que contatar muitas famílias com problemas. E por que é que o IAS tem que dedicar tanto recursos para dar apoio a essas famílias com tantos problemas? Acho que deve distribuir esses recursos. E deve também seguir ao senhor presidente Xi Jinping sobre o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, as medidas definidas neste relatório.
Também sei que vai ter uma revisão da lei dos regulamentos da enfermagem. E o Sr. Saúde manifestando que vão dar muito atento para os assuntos, nomeadamente na revisão da lei das enfermeiras. É bom o secretário ter mais contato com as enfermeiras e perceber de perto os problemas e as situações das enfermeiras. Nós todos queremos com maior brevidade de rever este diploma para acompanhar a situação concreta de Macau. Espero que o Sr. Secretário possa arranjar tempo para ter um encontro com as enfermeiras. O Serviço de Aconselhamento Psicológico. 2 universidades de Macau já têm um curso disto e já existem em Macau 500 pessoas graduadas nesta área. Pode ser dispersado na prisão, de instituições ou lares, mas eles só podem prestar serviços nessas escolas ou instituições privadas? Porque, de acordo com a lei, Decreto-Lei 84/90/M, para os seus saúde, trabalhar nos seus saúde, para ter licenciatura, também tem que ter alguns anos de experiência. Assistente psicológica na sociedade. Tem que ser dado com a maior consideração para que o cidadão possa receber o serviço adequado. Porque senão não podemos aproveitar bem o período de ouro para curar os doentes. E em relação ao regime legal da qualificação e de inscrição para o exercício de atividades profissionais de saúde, tem que seguir, os assistentes sociais devem também seguir uma ética e moral, porque eles também têm que prestar muitos serviços à população, não só de psicológica, mas também de ética e moral. Dessa área, não há regulamentações específicas para regulamentar. Será que vai ter mais ações, formações para esses assistentes sociais? Por isso, a associação, o setor, gostaria de que essa parte possa ser melhorada, tem uma equipa mais profissional. Por isso, gostaria de aproveitar esta oportunidade para perguntar ao Sr. Secretário se vai rever ou vai lançar medidas em relação à regulamentação destes regulamentos dos assistentes sociais. Por outro lado, do Instituto Cultural, vendo que ultimamente está a adicionar mais competências ao Instituto Cultural, mas só que na divulgação da proteção à salvaguarda do património e da gestão da biblioteca precisam de muitos recursos. Por isso, acho que o UIC também deve enviar mais atenção para os recrutamentos de pessoal. A questão em que levou a este problema, acho que é por causa do estatuto orgânico da IC. E também o grande volume de trabalho do IC. Além disso, no dia 4 de outubro, o senhor presidente chinês assinou um protocolo no âmbito da biblioteca. E não sei se o senhor secretário também vai dedicar algum trabalho preparatório para a implementação da lei da biblioteca em Macau. Muito obrigado. Convidamos agora ao Sr. Secretário para responder. Muito obrigado a todos. Também muito obrigada, Sra. Deputada Song Pek-kei, Wong Hin-fai, mas outros deputados, pelo vosso elogio e louvor a mim e a minha equipa. Vamos continuar a
estimular aos nossos colegas, por exemplo, na área de saúde, educação, ação social e cultura, para nos desenvolver os nossos trabalhos. Pois envolve um vasto leque de áreas. Em primeiro, 50, a senhora deputada São Pequei falou sobre usar um hospital como dois. Será que produz eficácia ou não? Esse conceito é que antes tínhamos só um hospital público, o Hospital Condução de Januário, e não entrava em funcionamento na parte da noite. E eu, depois de desempenhar a minha pasta, antes da entrada em funcionamento do novo complexo de cuidados de saúde das ilhas, podemos aproveitar os softwares e hardwares na parte noturna do hospital. Isto não significa de que estamos a massacrar as mesmas pessoas. Agora estamos a recrutar ainda mais recursos humanos. E iremos continuar. E não vamos aguardar pelo novo complexo, é que vamos iniciar os procedimentos de recrutamento. Nós já temos plano para resolver o problema. Sim, com a academia, nós também iremos formar os nossos próprios médicos. Como há pouco o senhor deputado Chan lá falou das carreiras de enfermeiros, periodicamente tenho encontros com as associações das enfermeiras. Seu convite, também vou ainda receber e ter reuniões com essas associações. E também, senhor deputado, é um membro da nossa comissão, pois esta é uma área muito profissional. Pois não só a saúde, de ação social também. Já falei muitas vezes de que nós respeitamos as equipas profissionais de Macau. Respeitamos todo o pessoal da área de saúde e da ação social. Como há pouco o senhor Dr. Chan lá falou sobre a questão das carreiras de enfermeiras, nós vamos continuar a discutir essa matéria no Conselho para os Assuntos Médicos, para articular com o internacional. Não podemos ter, de qualquer maneira, a abertura de um centro de beleza. Isto é impossível. E também houve a senhora deputada São Pequei e deputado Chan falou da questão dos vales de saúde. Em 2018, nós iremos melhorar esse programa. Antes de ano a ano, precisamos de levantar os vales através do BIR. E no futuro já não precisamos de levantar, mas sim temos vales inteligentes. Ou seja, nós podemos ir às clínicas privadas com o nosso BIR. E, pois, claro, nós também iremos precisar de apoio no investimento de equipamentos e de informática. A partir do próximo ano, as clínicas privadas são beneficiadas para isso. E no futuro teremos formação para as áreas diferenciadas para que os médicos possam elevar o seu profissionalismo. Quando se fala de que será que nós podemos promover o nosso plano médico, no plano sobre o seguro médico, ainda estamos a aguardar o apoio por parte da Universidade de Hong Kong, a Universidade Chinesa de Hong Kong. E depois também estou disponível em partilhar convosco sobre a viabilidade
do que chamamos o sistema de seguro médico. Também há companhias de seguros de que têm seguros médicos. A população local sei que também já adquiriu esse tipo de seguros. E relativamente à formação de talentos, quer a senhora deputada Song Pei-Kei, quer o senhor deputado Wu Chou-Kit, também falaram sobre a questão de talentos. Posso vos compartilhar? Isto é uma realidade. Macau é um mercado muito pequeno, nomeadamente no mercado laboral. Aqueles que conhecem ou sabem da economia sabem que a nossa envergadura é demasiado pequena. Os alunos de Macau podem ponderar depois de serem graduados, sobre as oportunidades de emprego e, por outro lado, é de acordo com o seu interesse, bem como trabalhar noutros territórios. Um graduado do secundário, penso que hoje em dia já pode iniciar em pensar o seu futuro, a sua futura saída. E, por outro lado, o governo de Macau injeta muitos recursos aos alunos locais. Também falo sempre com os meus colegas. Os talentos, não é necessário obrigá-los a voltar a Macau. Mas, em primeiro, nós temos que criar um bom ambiente para atraí-los. Se não tiveram esta oportunidade, também não precisamos de estar preocupados. Por exemplo, na área aeronáutica, como, por exemplo, navegação espacial, biologia ou engenharia biomédica. Eu sei que tem um grande espaço de desenvolvimento. Se a Universidade de Macau tiver essa capacidade, também pode. E os alunos da UMAC também podem participar no exame de admissão. Depois, agora, um mercado de ciência e tecnologia com tanta grande envergadura pode atrair as pessoas. Eu não estou preocupado com o seu desenvolvimento. Desde que saia talentos, já consiga encontrar um emprego. Sim, quanto ao deputado Wu Chou-Kit, muito obrigado pelo seu elogio. Relativamente à revitalização dos bairros antigos e o salvaguarda do centro histórico, como a deputada também falou disso. O governo de Raia, esta tutela, todos nós, incluindo os colegas do IC, nós temos dado grande importância à salvaguarda do património mundial. Ontem, nós assinamos um acordo de cooperação com o senhor Ministro da Cultura. Durante a reunião, manifestou e, bem como, reconheceu o nosso trabalho na salvaguarda do património. Apesar de ter outra opinião, mas eu também respeito a sua opinião. No futuro, através da administração de cultura, vocês podem saber qual será o nosso trabalho de salvaguarda. E nós injetamos grandes recursos para a salvaguarda do património. Podemos dizer, Macau, que são poucas das regiões de que injetam um grande número de recursos para a restauração dos antigos edifícios. Pois há pouco falou do caso do farol da Guia. Se nós já temos um despacho até do então chefe do executivo, nós temos limites da altura.
nós cumprimos essas legislações e regulamentos. Por isso, estejam descansados. Quanto ao planeamento de Lachivun, disse que ouviu para demolição e depois construir um arranha-céu. Eu não concordo isso, pelo que esteja descansado. Não houve os boatos. O IC e o turismo vai participar no planeamento. Nós iremos emitir o nosso parecer para que o Centro Histórico de Macau possa disponibilizar aos nossos cidadãos e turistas. Como a senhora deputada Lei Cheng-yi falou do Centro Histórico de Macau relativamente à sua salvaguarda e o plano de gestão em 2015, sim, já começamos a primeira ronda de consulta pública e no início de 2018 o IC vai lançar a segunda ronda de consulta pública. E neste ano iremos submeter à administração do património do país e depois encaminhar à Unesco. No Comitê do Patrimônio da Unesco. Ou talvez não conheçam de que no estrangeiro, nomeadamente na Europa, fazem a revitalização destes edifícios tradicionais ou históricos. Pois Europa, como Espanha e Itália, também fazem isso. Portugal também. Toda a Europa também faz revitalização, pois é rico na sua história, pelo que fazem a revitalização. Tem lá cafés, museus, ou até lojas dos prontos a vestir. Vários tipos de lojas. E vocês também podem conhecer essa situação. E depois, o deputado Wu Joukit, eu também já falei com o senhor secretário Raimundo Rosário, ele diz que tem falta de recursos humanos, e eu disse, não faz mal, então nós vamos evitar os nossos trabalhos relativamente à revitalização. Também pedimos a ajuda dos peritos de Hong Kong sobre fazer um estudo sobre as normas arquitetônicas de livre de barreiras na RAEM. E neste mês, nós iremos lançar estas normas arquitetônicas para a concessão de design universal e livre de barreiras na RAEM. Em primeiro são as instalações da minha tutela, como, por exemplo, as nossas salas de amamentação. Pois não é da nossa área, mas iremos ser os pioneiros. Nós fomos os primeiros a lançar estas salas de amamentação. Apesar de não ser vinculativo, mas nós podemos ser os primeiros a fazer isso. Os primeiros a lançar essas normas arquitetônicas. E não só os colegas das obras públicas, como os serviços das outras áreas, através destas normas, então vão ser muito ativos em seguir e cumprir também. Quanto aos cuidadores das crianças com necessidades especiais, nós já aceleramos o nosso trabalho. Era para ser um plano de médio prazo para o próximo ano. E agora antecipamos primeiro. Primeiro vamos fazer um estudo de viabilidade. Mas gostaria de reiterar que o IAS tem um bom mecanismo para prestar apoio às famílias carenciadas.
nomeadamente as famílias economicamente carenciadas. Se tiver mesmo problemas, podem chegar junto aos serviços de economia para pedir o apoio financeiro. E pelo que, de forma rigorosa, vamos fazer uma avaliação. Se mesmo tenham esse problema econômico, nós iremos prestar o devido apoio. Quanto à questão de que vai também alargar o quadro de pessoal do IC. Não só do IC, todo o governo, quando do recrutamento, tem que seguir as leis, bem como os procedimentos. Quer Instituto Cultural, quer o IASP, quer o DESES. Temos que cumprir a forma de recrutamento para os trabalhadores da função pública. Através destas vias legais. O presidente do ICE está claro disso. Pois não só do ICE, os outros colegas, desde que manifestam essa necessidade de recrutamento, nós iremos ponderar, aprovar esse pedido de recrutamento de pessoal. Futuramente, o Instituto Cultural ainda tem vários trabalhos para serem lançados, incluindo a região metropolitana Grande Bahia, a iniciativa Uma Faixa Marota, a plataforma de serviços China-Lusófona, etc. E que o IC desempenha um papel muito importante na coexistência de culturas com predominância a cultura chinesa. Pois nós temos um grande volume de trabalhos. Isto também não significa que não vamos recrutar pessoal. Sim, falando da lei de bibliotecas, como também a lei de museus, iremos tomar referência às experiências do internacional. Nós não podemos desarticular com o internacional. Se haver viabilidade em Macau, nós temos que fazê-lo. Quanto ao deputado Wang Yinfei, falou sobre a formação de bilingues. Esta é uma das missões importantes. Os bilingues chinês-português, podemos dizer que a promoção e divulgação não é assim tão acelerada, mas nós podemos verificar de que, através dos líderes do Estado, de que Macau pode desempenhar um papel de base de talentos bilingues. E já neste ano, no ensino básico, nomeadamente nas escolas públicas, como a escola Changkunying e depois a escola da Flora, são pilotos a lançar uma educação bilingue de chinês e português. E outras escolas públicas também temos disciplinas de português. E quanto ao ensino superior, também. Eu voltei de Portugal e há 2 ou 3 meses em Portugal e vejo muitos alunos de Macau lá. E foi aumentando o número de alunos locais a frequentarem cursos de português lá em Portugal. Pelo que temos grandes oportunidades para eles. Muito obrigado. Senhora deputada São Pequim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário, pela sua resposta, mas tenho que acompanhar o assunto de usar um hospital como 2. Eu compreendo a intenção do governo e também do secretário.
tem que aproveitar os espaços e para não desperdiçar os recursos. Mas só que ainda tem que dar mais importância é que é mais acelerado o serviço de urgência, mas de um modo geral a qualidade não é aquilo que nós pensamos, que nós pretendemos. A lista de espera ainda é muito longa e o atendimento de doente ainda é pouco tempo. E esse respeito ou essa ligação entre utente e médico ainda está a piorar. E vejamos que ultimamente ainda tem muitos problemas no desentendimento entre utente e médicos. Por isso, entre utentes e médicos deve ser apoiar uns outros. E se possa melhorar o ambiente de trabalho para o médico, indiretamente também contribui para os utentes. Por outro lado, a formação de talentos. Sabemos que a única indústria vai afetar o posto-trabalho. De facto, Macau precisa muito de talentos, por exemplo, da área da saúde. Muitos alunos graduados já tiraram o curso no exterior. Mas quando voltar a Macau, na equivalência, não consegue ter um mecanismo e assim levar a uma preocupação dos pais. Muito obrigado. Senhor deputado Socarro. Obrigado, Sr. Presidente, e agradeço pelas suas respostas. E queria acompanhar a questão sobre o apoio aos idosos, especialmente aqueles que moram nos edifícios antigos. Eu até estava a sugerir para montar alguns elevadores para facilitar os nossos idosos para subirem à casa. E, aliás, na internet tem muitos modelos para colocar estes equipamentos eletrónicos para subir escadas. E eu até já ouvi casos em que um idoso de 100 anos tem muita dificuldade em subir escadas. Por isso, este trabalho deve acelerar mais. E este trabalho pode ser feito em colaboração com as ONG e muitos edifícios são antigos. Temos muitos edifícios cá em Macau com 30 ou até 40 anos. Não sei como é que o governo pode intervir neste trabalho. Acabei de ouvir o secretário disse que não há país que despendem dezenas de milhões de patacas para manter nosso património, mas eu conheço, por exemplo, em Japão, impõe regras rígidas para montar a fachada exterior, as placas de publicidade até. E os últimos prédios classificados foi em 92, 1900, mas aqui até agora, 2014, é que começou a primeira classificação. Portanto, deve-se acelerar o trabalho. Obrigado. Senhor deputado Mujoki, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço pela resposta do senhor secretário. Há meses, o senhor Lau, de Singapura, veio a Macau para um intercâmbio da área da arquitetura em Macau. Singapura é uma cidade-estado tipo jardim, porque é muito verde, e o que eu queria falar deste contexto. Singapura tem uma localidade, uma área muito pequena, e eles têm em cada quilômetro quadrados 7.600 pessoas. E Macau, cada quilômetro quadrados, 20.000 pessoas. Por isso também é um país muito tenso em termos de povoação, em termos de demografia. Entretanto, este senhor Lau disse que há necessidade de preservação do património, das tradições. No entanto, o governo singapureano não impede a construção de edifícios altos.
E, para isso, tem que seguir alguns parâmetros científicos para a construção dos edifícios arranha-céus. Cada cidade quer mudar para bem, quer à procura de um bem-estar. No entanto, quando nós não conseguimos melhorar nosso ambiente, nós não conseguimos proporcionar uma boa habitabilidade para as pessoas. Cada um de nós queremos uma vida melhor, quer um ambiente melhor. Ninguém quer ficar ao longo da sua vida num sítio que não seja bom. E por isso, quanto nós queremos é continuar a progredir e não retroceder. Senhor deputado Hohenfein. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigada pelas respostas dadas pelo senhor secretário. Relativamente aos quadros qualificados bilíngues chinês e português, gostaria de dar uma chega. Quanto ao plano de ação, quem vai participar nestas formações? E qual é o nível de participação por parte deles? Tem alguns dados para nos fornecer, tendo como objetivo estimular mais jovens locais para participar nestas ações de formação. E quanto aos enfermeiros auxiliares, no entanto, que trabalham nos lares, quer locais, quer TNRs, quanto à prestação de serviços aos idosos, têm uma atitude muito ativa, pelo que nós também temos que elogiá-los. Mas nesta parte gostaria de perguntar que há pouco falei de 4 ações de formação. E tem algum apoio à realização dessas ações de formação? E estes cursos têm ou não exigências ou lei que regulem estes cursos? Para ser um cuidador dos lares, tem que frequentar um curso reconhecido. Mas, claro, este é apenas um caso do território vizinho. Mas agora nós temos que estimular mais jovens para participar nestas prestações de serviços aos idosos. Muito obrigado, senhor deputado Chanilá. Muito obrigada pela resposta, senhor secretário. Tenho aqui mais 2 minutos, então gostaria de que podia explicar um pouco melhor sobre a psicóloga e a psiquiatra. É que se aqueles... Macau agora é dividida em 4 lugares o serviço psicológico. Um que é de prevenção, encarando com a população, e depois é a da comunitária, dando serviço de aconselhamento ou que vão enviar para o 3ª ou 4ª entidades, e depois um de psicóloga e outra é de profissional de aconselhamento psicológico. Por que é que eu levanto aqui estas questões? É que atualmente Macau existe cerca de 40 terapeutas psicológicos e no futuro vai ter uma legislação que regula a terapeuta psicológica. Mas só que tem que ter a ética profissional. Se não tiver regulamento, então esse 450 ou 40 pessoas, como é que pode prestar o melhor serviço para a população? Primeiro, isto trata-se de profissionalismo. Para além disso, algumas pessoas vão frequentar um curso de 10 ou 20 horas, também tem essa técnica de serviço de psicológico. Por isso, acho que deve ter um regulamento. Espero que o senhor secretário pode convidar o IAS ou o DISES para regulamentar essas 400 ou 500 pessoas desta área. Muito obrigado. Senhor secretário, quero responder às perguntas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelas respostas, pelas opiniões por parte dos deputados. Eu também concordo com as vossas propostas e opiniões.
E como, por exemplo, da deputada São Pequé, falou da qualidade de serviços. Pois, claro, por um lado, nós temos que aumentar o número de recursos humanos para que os nossos colegas tenham um volume de trabalho adequado. Pois não só a equipa de enfermeiros e médicos, quer do meu gabinete, quer os serviços da minha tutela, também tem muita pressão e um grande volume de trabalho, mas nós temos que avançar, não podemos ficar parados. Pelo que no futuro temos que nos dedicar-nos mais para a formação. E, por exemplo, quanto aos cuidados de saúde, ou seja, a relação dos prestadores dos cuidados de saúde com os utentes. O senhor deputado Von Hinfei falou da participação, do nível de participação dos bilíngues chinês e português. Também falou do nosso ensino superior. E depois falou de um grupo de trabalho composto por 6 universidades e que o coordenador do GAES é o coordenador desse grupo e no futuro nós iremos elevá-los para como uma aliança para lançar mais cursos bilíngues. Por exemplo, Instituto Politécnico, Universidade de Macau, Universidade de Ciência e Tecnologia, Universidade da Cidade de São José, também têm cursos bilíngues. Além de licenciatura, também temos mestrados e doutoramentos. Através do cultivo, possamos aumentar o número de quadros qualificados bilíngues, como por exemplo na área de tradução nós temos muita falta e nós também temos que formar mais tradutoras. Sim, já na semana passada um dirigente de Portugal, que é do ministro do Turismo, que participou no 43º reunião anual da APAF. E eu também tive um encontro com a senhora ministra, bem como a secretária de Estado, de que também tinha dito que nós temos que cooperar e trocar impressões. Ou seja, nós podemos enviar 200 alunos universitários para fazerem estágio em Portugal. Além das vagas fornecidas por China, nenhum país pode dar 200 vagas a nós, pelo que um grande passo. Também tivemos apoio por parte de Portugal. No futuro, não só a Universidade de Macau, Instituto Politécnico, Universidade da Cidade, Universidade de Ciência e Tecnologia, desde que hajam alunos que tenham interesses em frequentar cursos em Portugal, nós estamos disponíveis para lhes prestar o apoio. E não só temos 10 vagas para a Unesco, e também temos vagas para a OMT e também temos vagas da OMS para os alunos de Macau, para fazerem estágios. O ensino superior de Macau, nomeadamente na formação de bilíngues chinês e português, nós vamos dar um grande passo. E no que toca à questão do ensino integrado e ensino especial, a DESES também já desenvolveu várias atividades e o mais importante é dar oportunidade a esses alunos para acederem à educação de Macau. Nós não podemos ignorar nenhum aluno. Todos têm que aceder à educação. Pelo que a DESES e o governo da RAIEM injetou vários recursos
no ensino especial e integrado. Também gostaria de agradecer ao pessoal que dedica na área de educação e muito obrigado pelo vosso apoio no ensino integrado, como também a Diocese de Macau. O Bispo Lei Pansan, também com o apoio dele, podemos promover o ensino integrado junto das escolas católicas, pelo que também gostaria, em especial, agradecer à Diocese de Macau. Agora temos 77 escolas, entre as quais 49 participaram no ensino integrado, um aumento de 4 sessões em comparação com o ano passado. Depois também falei com os dirigentes das associações das escolas, da Católica. Também gostaria que eles possam prestar apoio na promoção do ensino integrado. No estrangeiro, também tem bons exemplos de que nós podemos aprender com eles. E o ensino integrado ainda precisa de mais esforços para se desenvolver. Por exemplo, na UMAC, é necessário abrir um curso de ensino especial? É que todas as pessoas, os alunos que frequentam a área de educação, têm que tirar uma disciplina do ensino especial. Por exemplo, da docência para o ensino especial. Creio que os senhores reitores também vão ponderar se há ou não essa necessidade de abrir um curso só para o ensino especial, não só a UMAC. Nós também apoiamos aos alunos para ir ao estrangeiro para frequentar cursos de ensino integrado. No ano passado, apoiamos 172 alunos, sim, com bolsas de mérito para frequentar esse curso. E eu creio que no futuro haverá mais. Ou, por exemplo, da Universidade da Província Hunan, Universidade de São José. Penso que futuramente também irão ponderar em abrir cursos de ensino especial. Também já pedimos à DGES para apressar os trabalhos de revisão do projeto de revisão da respectiva lei. Do modo geral, estamos confiantes em promover o ensino integrado. Se há pouco o senhor deputado Lancinho falou, deu um exemplo de uma família com 2 idosos. Também temos hospitais ou lares que aceitam portadores de deficiência mental. E no futuro haverá mais 2 lares a aceitarem os portadores de deficiência mental. No entanto, foram aceitas 538 e no futuro vai aumentar mais 190 vagas para os portadores de deficiência mental com os pais já da terceira idade. Muito obrigado. Senhor deputado Xanjamon. Obrigado, Sr. Presidente. Estes 2 dias o Sr. Secretário respondeu várias perguntas e uma das questões
que mereceu maior atenção é transformar Macau num centro de turismo de lazer e a diversificação da indústria e também tornar Macau como cidade criativa da gastronomia. Sabemos que Macau tem uma fonte de turista bastante limitada. São de origem, nomeadamente, de Hong Kong e do interior da China. E, ultimamente, tem alargado o nosso mercado para outros países e regiões, como Coreia, Japão, Vietnã, etc. E é importante saber como é que podemos alargar o nossa fonte de turistas, porque antes tinha dito sobre alargar o nosso mercado até a Índia. Queria saber o ponto de situação. E com a abertura, inauguração do ponto Y, será possível também deslocar os potenciais turistas que, ao sair do aeroporto de Hong Kong, podem dirigir diretamente para Macau através do ponto Y. Se é possível, é de elogiar. E esta é uma oportunidade que nós temos de ponderar. E isto também tem a ver com muitas políticas inerentes, relacionadas de voos. E, eventualmente, estas políticas têm a ver com outras pastas, não suas. E será possível também desenvolver mais voos diretos e ver e criar mais delegações em cidades em que há mais turistas que preferem vir a Macau. E gostava de saber qual é o ponto de vista do governo em definir os potenciais mercados. Pode ser, não sendo necessariamente até a Europa, mercado da Europa, pode ser até do Médio Oriente ou até a Rússia, é que ver-se a possibilidade de criar voos diretos. E quando há turismo desportivo, tenho aqui alguns dados. A administração turístico de local, de estatal, tem alguns dados, até 2020 vai subir até um número cada vez maior, que representa 15% do total de turistas. E, ultimamente, o governo tem criado muitos eventos desportivos com características, por exemplo, a maratona internacional, o Grande Prémio, o golfe, barco de dragão, etc. E será possível o governo apostar mais, dedicar maiores recursos e de modo a criar o nosso Centro Mundial de Turismo e Lazer? Porque atualmente o ideal é ter mais apoios, patrocínios, não só para desenvolver os nossos atletas, para eles terem maior paixão na sua carreira de atleta. E qual será o rumo, a direção, a orientação por parte do governo? E quanto à cidade criativa da gastronomia, na sua apresentação lá, referiu de uma forma bastante pormenorizada que a gastronomia é apenas uma das áreas da rede de cidade criativa, porque inclui ainda outras áreas, nomeadamente de cinema, de artesanato, etc. E o Sr. Secretário também disse que vai publicitar ou divulgar os nossos restaurantes ou até estabelecimentos de comida situados nos bairros antigos. E como é que podemos garantir a transmissão de geração para geração as comidas, os pratos tradicionais?
porque na pasta de Secretaria da Economia e de Finanças também disse que vai apostar na lojas antigas, tradicionais, e o secretário também disse que vai tentar criar mais itinerários e desviar os nossos turistas para se deslocarem aos bairros antigos e provar a comida tradicional. E quando há formação, temos o IFT e no bairro Sepaiwan também vai criar um centro internacional de culinária. Estas propostas são boas, mas na pasta de Economia e Finanças também vai proporcionar cursos semelhantes. Não sei se pode haver uma maior coordenação entre as duas secretarias, porque parece que não há falta de comunicação entre duas secretarias. E gostava que o Sr. Secretário se pronunciasse sobre esta questão. Ainda sobre a cidade criativa, da gastronomia, pode servir como um elemento, um meio para desenvolver a indústria cultural e criativa, que de modo a introduzir novos elementos, elementos inovadores, falando de como é, por exemplo, a cinema, como é que podemos ligar com a gastronomia? Será que podemos convidar algum atriz de estrela para vir cá passar criar um filme? Ou, se for artesanato, é simples. Por exemplo, melhorar a embalagem das comidas, dos pacotes de comidas, ou até pedir algum arquiteto ou designer para melhorar o estabelecimento de comida. E é necessário haver uma maior coordenação e cooperação, introduzindo a tecnologia de modo a criar Macau como uma cidade inovadora e criativa. Porque há pouco referi só apenas uma área, porque eventualmente no futuro, se entender que podemos alargar a nossa rede para outras áreas, também pode servir um passo agora, podemos desenvolver o nosso trabalho. Obrigado. Senhor Secretário, faça favor de responder às perguntas. Sim, muito obrigada pela sua proposta. Sim, nós também temos participado aos trabalhos na candidatura e para o futuro desenvolvimento estou confiante, estou muito otimista. Não só a gastronomia de Macau, mas ainda injetar mais outros elementos, por exemplo, as indústrias culturais e criativas. E foi por isso que antes a nossa equipa fez um novo plano para Macau. Antes eram 4 áreas. Indústrias culturais, a coleção das artes, etc. E agora o nosso plano é de 5 áreas, porque nós incluímos a área gastronômica. Senão, desperdiça as indústrias culturais e criativas. Sim, podem ver que aqui esses restaurantes de Michelin, até, por exemplo, França, Japão, Itália, que são de renome em termos de gastronomia, não só é a comida em si, mas sim, além da gastronomia, incluíram elementos de cultura. Por exemplo, França. O porquê do seu renome? Porque tem a sua criatividade, tem o seu design. Itália também. Pois Macau, também não somos fracos. A China também não é. Pelo que no futuro podemos desenvolver nesta matéria.
Temos bons estabelecimentos de comidas e bebidas, incluindo também o seu design e a criatividade. E, portanto, nós vamos aproveitar esta oportunidade, pois não só estamos nós a falar, mas sim a rede das cidades criativas da Unesco também, e porque inclui cinema, música, artesanato, artes mediáticas, etc. Como falou da literatura, nós temos. Temos muitos amigos que dedicam à literatura. Por exemplo, a Associação de Caligrafia. Neste ano é o 30º aniversário dessa associação. E eles podem também, através dos romances deles, para fazer ou realizar filmes. Ou para os jovens diretores adotarem esses guiões. Pois eles talvez só sabem como produzir um filme, pelo que os autores ou os escritores podem desempenhar um papel importante, pelo que esses diretores podem aproveitar as obras dos escritores. O IC, nós temos projetos para prestar o apoio. O subsídio, temos sim o subsídio à criação da mostra de design de moda para cultivar talentos desta área. E ainda temos um apoio à produção cinematográfica de longas metragens e também subsídios à produção de álbuns de canções originais. Além disso, da animação também. Em Macau, temos poucas pessoas que se dedicam a estas áreas culturais, pelo que agora, através desse cartão de cidade gastronômica, através dessa oportunidade para desenvolver outros elementos. Como se falou do cinema, em que aspecto podemos articular com a gastronomia? No dia 8 de dezembro, na cerimônia de entrega de prémios do Festival de Filmes, também inclui filmes sobre a culinária e gastronomia. E não só isso, podem ver aqui, através da Cable TV, temos competições da culinária, os chefes jovens da cozinha. Sim, por parte deles também podem produzir filmes, ou telenovelas, ou programas televisivos. Sim, temos muitas oportunidades para desenvolver. No futuro, há pouco o Sr. Chan Chak-mok listou o cinema, música, literatura, o artesanato, as artes mediáticas. Temos que aproveitar isso para desenvolver essas áreas que citou. Sim, nós temos a nossa escultura, que já entrou na lista do património intangível. E temos os mestres das oficinas navais. Isso tudo é criatividade. Por exemplo, no Nacha ou outras culturas, também nós podemos promover essas culturas. Desde que, em conjunto com o setor privado, teremos, sim, oportunidades para desenvolver. Sim, também concordo com as opiniões dos deputados. E iremos, em conjunto com a DESAL, para transmitir a cultura. Antes de ter falado que temos um Fundo das Indústrias Culturais de Macau e desempenha um papel muito importante. Este fundo pode apoiar as indústrias culturais e criativas através do fundo, através do apoio financeiro, através dos subsídios a fundo perdido e empréstimos sem juros. Nós podemos prestar apoio ao pessoal desta área. Com esta oportunidade de cidade gastronômica, teremos espaço para desenvolvimento em outras áreas também. Ou talvez podemos convidar atores
para produzir um filme, ou no futuro nós teremos um festival de gastronômica. E também temos as cerimônias, a cerimônia de entrega de prêmios na área de gastronomia, um fórum gastronômico também. Por exemplo, a culinária maquense, que obteve prêmios na Espanha. Por exemplo, a comida de Guangdong também. Porque não só desenvolver uma gastronomia só de Guangdong, mas sim Macau. Temos várias comidas da Ásia, do sudeste da Ásia. E há pouco também falou de Jiamen, nós também da comida Shuantang. Nós podemos em conjunto promover a nossa gastronomia. Senhor Presidente, se me permite, eu vou passar a palavra aos meus colegas para dar o complemento. Muito obrigada. Senhor Deputado Chen Jiameng, tem algumas perguntas adicionais? Já se desistiu? Se ele não tem perguntas adicionais agora, então podem responder às perguntas que ontem não responderam. Pois também até às 8. Sim, muito obrigado. Agora vou passar a palavra aos meus colegas para fazer uma apresentação dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário. Quando a questão colocada pelo deputado Elton Pio sobre apoio às famílias mais carenciadas, nós temos de criar um mecanismo mais preciso através de uma avaliação mais precisa e criar e disponibilizar um apoio mais apropriado. E quando a nossa rede perguntou se já está criada ou não, nós, nas nossas 6 freguesias, nós temos já uma equipa de cooperação e em Macau temos 10 centros de apoios e também temos outros. E vamos criar uma rede que está espalhada por todo o Macau. E esta rede já está criada. E a nível comunitário, nós já contatamos 10.000 famílias. E vamos fazer uma análise. E mais de metade está situado numa limiar de pobreza. E outras famílias são famílias economicamente mais carenciadas. E estas famílias, nós pretendemos que, através do nosso apoio, estas famílias não caem numa família de limiar de pobreza. E pretendemos, se estas famílias conseguirem autossobreviver, nós vamos criar condições para eles saírem da pobreza e reintegrar novamente no mercado de trabalho. E pretendemos, através dos nossos planos de trabalho, nós já temos casos bem-sucedidos e muitas famílias já deixaram de depender do nosso subsídio. E nos últimos 5 anos, de 2012 a 2016, há por volta de 500 casos que saíram da pobreza por ano. E por ano também existem por volta de 300 casos que pedem subsídio de apoio econômico. Obviamente, este número também é muito grande, mas nós vamos optimizar os nossos planos de trabalho para que mais famílias possam autossobreviver e viver numa vida mais harmoniosa, mais digna.
Posso ainda continuar? E quanto às questões colocadas ontem, nomeadamente de Holion Sun, sobre o número de vagas nas creches, eu agradeço pela sua atenção. Nós vamos acelerar as nossas obras e já andamos sempre a chatear as obras públicas para acelerar as obras e por ano também temos por volta de 7 ou 8 instalações a entrar em funcionamento. E nós pretendemos que na Zona Norte, segundo os nossos dados, próximo ano também vai entrar em funcionamento uma nova instalação. E Energias Verdes também vai, 2019 também vai entrar uma outra creche que oferece também centenas de vagas. E quanto aos auxiliares de enfermagens e assistentes sociais, nós vamos criar maiores condições para garantir a sua carreira profissional. E perguntou se é possível introduzir estes elementos na própria lei de regime de acreditação dos assistentes sociais. Nós entendemos que é mais apropriada através dos outros mecanismos e não através de uma previsão legal. E quando há a questão colocada pelo John Tin sobre os jogos, pessoas viciadas pelo jogo, de distúrbios do jogo, vícios do jogo, sabemos que quem sofre de patologia do jogo pode trazer um grande impacto para a família. E o governo tem apostado dado o melhor esforço, tem dado maior recurso. E quando há pessoal, nós entendemos que atualmente temos pessoal suficiente, temos 6 instituições não lucrativas que dão este apoio e, de outro modo, com o MAC, com o IPM, e temos criado cursos para o pessoal da linha de frente e também para o pessoal do setor do jogo para solucionar a questão do jogo patológico. E também aperfeiçoamos os nossos formas de... Temos já um quiosque informativo sobre o jogo responsável que está espalhado em todos os casinos. E estes quiosques, temos no total 28 quiosques e no próximo ano vamos acrescentar mais 6 e temos uma linha aberta de 24 horas e também temos um apoio por via internet e também temos uma aplicação móvel de jogo responsável e pretendemos, através da eletronização, criar maior oportunidades, ou facilitar os nossos cidadãos a recorrer ao nosso serviço de apoio de cessação de jogo. E segundo um estudo de 2009, em 2009 lançamos o jogo responsável e antes tinha apenas 16% da população tinha atenção sobre o jogo responsável e atualmente no último inquérito feito há mais de 60% da população tem dado maior atenção sobre o jogo responsável e vamos continuar a colaborar com os outros serviços e as instituições não lucrativas para desenvolver o trabalho de prevenção de distúrbios do jogo. Senhor Diretor, agora vou convidar para dar algumas palavras de cumprimento. Muito obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente, senhores deputados. Há pouco falou-se sobre os Estados e em relação ao
média que nós apresentamos não é número que nós damos a mais. E em relação à cooperação tripartidária, já nós recebemos as orientações da Sua Excelência Chefe do Executivo e do seu secretário para nós podermos colaborar com as instituições de saúde do privado e as não governamentais. E para esta cooperação nós temos que garantir a qualidade, porque a população deve poder desfrutar de uns serviços de saúde de qualidade. E por isso nós damos muita consideração em relação à qualidade dos serviços prestados no mercado. E quando nós temos novo regime de licenciamento com a academia, nós podemos reforçar os trabalhos de formação. Relativamente em relação aos profissionais de aconselhamento psicológico, nós achamos que a saúde mental é muito importante e temos 4 graus, sendo o primeiro grau são os assistentes sociais gerais, normais, como os professores, depois de uma formação básica, podem ser os profissionais de aconselhamento psicológico. Depois temos os terapeutas e no Conselho para os Assuntos Médicos nós temos uma inscrição para os profissionais da saúde e uma inscrição para não profissionais da saúde. E por isso há também alguns terapeutas de música, terapeutas de teatro, depois ainda especialistas para ensinar as pessoas a respirarem, ou mesmo de auditiva, terapeutas de fala, entre outros. E quando as questões sobre a segurança ou as garantias para tratar das doenças graves, eu penso que as nossas garantias são muito melhores do que os outros territórios. Agora, como tratar ou como curar um paciente depende da decisão de cada médico. Nós podemos ter as nossas especialidades em que cada unidade de especialidade pode discutir a melhor maneira de cura ou a melhor forma de tratamento, mas realmente há doenças crónicas em que, chegando à fase terminal, não é possível de ser curada. Nós temos que decidir e sobre o que fazer, como fazer. Claro que são serviços gratuitos e claro que os familiares querem que o seu familiar adoecido ir para um território com aquela especialidade de renome mais famosa, e quando já numa situação de fase terminal nem sempre é possível de curar. E por isso nós encaramos todos os dias muitas queixas, mas quero também dizer 2 palavras de justiça, que nós trabalhamos imenso e procuramos curar os nossos pacientes, tratar bem os nossos pacientes, mas em cada 100 mil vezes de serviços temos 3,3 casos de queixas. Comparando com Hong Kong ou comparando com a China, temos uma taxa muito inferior a estes 2 territórios. E depois, em relação às questões de conflitos entre pacientes e médicos, também só tivemos 1,5 casos em cada 100 mil serviços prestados. E eu penso que a relação médico-paciente depende de uma confiança mútua. E, por isso, nós procuramos introduzir mais ações de formação para levar a qualidade e valorizar o nosso pessoal. Tem que ter uma conduta deontológica e ainda uma empatia para com os pacientes, assim como coopera com os seus familiares. Mas só que esta relação não depende de um lado, mas de 2 lados. Isto é uma relação bilateral para uma melhor compreensão e uma maior atitude inclusiva de 2 as partes para minimizar os conflitos ou as polêmicas. Além disso, quanto aos turnos, o pessoal médico é regido por uma carreira específica, e para essa carreira nós temos um horário
horário com um trabalho por turno. O turno é pago com um subsídio de turno e as horas extras prestadas também são pagas. Em relação à amamentação, o aleitamento materno, os serviços públicos agora têm já colaborado em instalar as suas aulas de amamentação com os critérios fixados pelos serviços de saúde. Queremos promover a instalação das aulas de amamentação no setor privado. Relativamente à proteção civil, nós fazemos parte da proteção civil e também participamos em simulacros de acidentes ou de calamidades. Nós temos muitos simulacros ao longo do ano, praticamente no mar como na terra. E durante a passagem do ato, nós tivemos recebido muitos feridos e essas pessoas vieram cá para ser tratados. E depois, a senhora deputada Lamilfon falou do fundo de garantia para o erro médico. Penso que deve merecer uma discussão alargada da população e só depois de conseguirmos ter um consenso geral é que podemos instituir um fundo. Em seguida, vou passar a palavra à senhora diretora Lanley. Sim, muito obrigado, senhor secretário, senhor presidente, caros deputados. Sim, muitos deputados também manifestam a sua preocupação no desenvolvimento do ensino técnico profissional. E muitos dão mais atenção quanto à formação de alunos de técnico profissional. Ou você já tem um preconceito quanto ao ensino técnico profissional, mas passado vários anos, nós também estamos a ver que o número de alunos foi aumentado de forma ligeira. E então, nós temos um plano, ou seja, incluir os cursos nas escolas para aplicar os conhecimentos adquiridos. E através da aprovação, essas escolas podem fornecer esses tipos de cursos para que eles possam pôr em prática dos conhecimentos adquiridos, nomeadamente no técnico profissional. Os alunos dessas escolas têm 87,9% dos alunos que vão frequentar universidades. E há pouco perguntou sobre a taxa de participação das pessoas nos cursos de enfermagem. Sim, temos registrado 40 tal alunos a frequentar cursos de enfermagem de Canvu. Temos 4 tipos de formação na área de informática e tecnologia. É que para seguir estudos, ou seja, a articulação com as universidades, bem como a cooperação com as escolas, nós temos que proceder mais à divulgação para que o ensino técnico profissional tenha um bom desenvolvimento. Depois, eu vou pedir ao subdiretor dos serviços de turismo para fazer a apresentação. Sim, obrigado, senhor secretário. Vários deputados colocaram a questão sobre a capacidade de recepção e o IFT, em 2003, começou a fazer uma avaliação anual da capacidade de acolhimento e nós vamos, segundo os dados retirados, vamos adoptar com os nossos, tomar medidas necessárias e estes mecanismos têm obtido bons resultados e no
Plano Geral de Desenvolvimento da Indústria de Turismo de Macau, também vamos apostar mais na previsão através da utilização de megadados para nós sabermos o número de turistas que podem vir a Macau durante uma determinada época, por exemplo, na Semana Dourada, ou em termos anuais, o número de turistas que possivelmente podem vir a Macau. E no curto prazo, vamos também criar alguns indicadores eficazes. Obrigado. Muito obrigado, senhor diretor substituto. Eu tenho aqui algum complemento relativamente às perguntas colocadas por outros deputados. E como o deputado Wong Heng-fai falou sobre enfermeiros auxiliares. Sim, nós temos carreiras, como nós temos falta de recursos humanos, poucas pessoas estão interessadas em desempenhar esse papel de enfermeiro auxiliar, porque os jovens também não têm interesse em ingressar nessas carreiras. Como falou de que para os alunos que têm obstáculos no desenvolvimento psicológico e físico, têm uma oportunidade de participar num exame unificado? Sim, eles têm essa oportunidade. Ou até no website do GAES já está muito claro a dizer de que nós temos mecanismos para prestar apoio a esses alunos ou até portadores de deficiência. Ontem o senhor deputado Lee Chang-yu falou sobre as taxas de contratação de TNRs. Se o patronato não pretender pagar essa taxa, como é que é? Será que nós também pedimos para eles pagarem? Sim, nós temos esse mecanismo. Não é devido à falta de pagamento da contratação de TNRs, o governo não liga. O Fundo de Segurança Social vai encaminhar o caso às finanças, nomeadamente a repartição das finanças para dar o acompanhamento. Se a parte patronal não pagar, também serão sancionados. E o governo da Raia não vai permitir para contratar TNRs. Esse é um complemento aos deputados. Senhor Presidente, penso que já respondi a todas as perguntas. Tem alguma? Chega aí, não? Não, já não. Senhores deputados, em nome da Assembleia Legislativa, gostaria de agradecer ao senhor secretário e à sua equipa para debater as linhas de ação governativa da sua tutela. Declaro encerrada a reunião. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhores deputados.